desceu, sem mesmo esperar, ele apareceu, em meio aos discípulos a caminhar. Falava de amor, e o som de sua voz abrasava os seus corações. E diziam: Senhor, fica conosco. Senhor, fica conosco. É tarde, o dia declina. É tarde, o dia declina. Quase sem esperança. Partimos sem direção. Mas ao redor da mesa, se abriram os nossos olhos. Te reconhecemos ao partir do pão. Meus irmãos, chegando no final do domingo, depois de algumas missas pregando esse evangelho, nós vamos percebendo que Deus vai falando coisas diferentes para nós. Porque a palavra de Deus não pode ser esgotada. Ela é como um rio. Toda vez que você se banha no rio, já dizia Heráclito, né? Toda vez que você se banha no rio, é o mesmo rio, mas as águas são sempre novas. Então, de alguma maneira, é um novo rio também. Nós, cada vez que bebemos da palavra, cada vez que nós refletimos a palavra, nós mergulhamos em águas novas. Porque é assim que eu gosto de definir o que é um mistério. Mistério não é uma coisa escondida. Coisa escondida é oculto, não é o que nós gostamos. O mistério é aquilo que a gente conhece e sempre tem mais para conhecer. Olhem do que esse evangelho fala. Esse evangelho ele pode ser interpretado com duas visões. A primeira visão, os evangelizadores. Por isso que são 2 discípulos. O que Jesus disse? Quando forem evangelizar, vocês vão de 2 a 2. Então, são 2 aqui indo para Emaús. São 2 discípulos. São 2 pessoas que receberam o mandato de evangelizar. Mas qual é o caminho deles? Qual é o itinerário deles? Eles estão falando do evangelho ou estão falando de coisas sombrias, de tristezas? Eles estão tristes. Logo, a boca só fala aquilo que tem no coração. Se o coração está decepcionado, se eles não creem em Jesus, como eles vão falar sobre Jesus vivo e ressuscitado? É por isso que eles estão fazendo uma evangelização ao contrário. Em vez de falar a boa nova, o evangelion, né, no grego, eles estão falando coisas que os deixam ainda mais sombrios. É um evangelho ao contrário. E ainda estão indo no sentido contrário da promessa que foi pedida. O que Jesus pediu? Eu vou morrer, eu vou sofrer muito, vou morrer, vou ressuscitar. E eu peço que vocês me esperem aonde? Em Jerusalém. É lá que vocês serão consolados. Jesus disse tudo. Vocês vão me ver passar por tudo isso e vocês precisam ir e ficar em Jerusalém, porque lá eu vou consolar vocês de tudo que vocês passaram. Todo choro, toda decepção, todo desencontro, todo sofrimento, toda a contradição, a visão da cruz, a visão do sepulcro, os escárnios, eu vou consolar vocês de tudo isso. Mas qual é a decisão desses discípulos? Eles estão voltando para a vida velha. A pior coisa que pode acontecer a um evangelizador é ser uma pessoa melancólica. Não existe evangelizador melancólico. Não existe evangelizador que não acredite, que não creia. Por que não? Porque o evangelizador é aquele que leva a comunidade para o passo seguinte. Não somos nós que salvamos, mas somos nós que conduzimos. Quando vocês vão fazer uma viagem de turismo e vocês não conhecem o lugar,
vocês geralmente contratam quem? Um guia. O que é que o guia vai fazer? O guia vai criar um roteiro para que vocês conheçam melhor a cidade do que se não tivessem. O evangelizador deve fazer isso. Quando eu coloco evangelizador, eu estou falando de todas as pessoas da igreja. Todas as pessoas que decidiram servir a Deus. Todas as pessoas que decidiram abraçar um serviço na igreja. Esta palavra inicial é para todos nós. Nós não podemos ser guias tristes. Já pensaram vocês chegarem numa cidade e o guia dizer assim: olha, isso aqui é um monumento tal, mas é horrível, não entre não. Chega na outra rua, nessa rua aqui não presta não. Chega lá na beira da praia, está aqui a praia, mas está toda suja. Você vai dizer assim: eu vou embora. Eu não quero ficar. Se nem ele gosta, como é que eu vou gostar? Por isso, meus irmãos, que estes estão fazendo às vezes do anti-evangelizador. Nós na igreja não podemos ser essas pessoas com o rosto sombrio, que falam de coisas que entristecem. Já pensaram? Alguém chegar na igreja e alguém da igreja dizer: olha, aqui é terrível, viu? Não fique aqui não. Já imaginaram que loucura? Pois é o que Emaús está dizendo. Já pensaram alguém chegar assim para mim e falar: padre, como é a sua paróquia? Minha paróquia é terrível. Eu não posso dizer isso. Primeiro, porque não é verdade. E mesmo que fosse verdade, eu não posso tirar da pessoa o critério do julgamento que ela vai fazer. Por isso, meus irmãos, essa é a primeira leitura sobre Emaús. Mas, fazendo os estudos, um texto que eu já estudo há algum tempo, e não por isso eu sei porque Deus me dá misericórdia de saber. Também nós podemos interpretar como sendo um caminho de família. E qual é a interpretação que eu tenho para fazer isso? Geralmente os homens, eles não ofereciam refeição sozinhos. Para que um homem ofereça uma refeição a alguém, é necessário ter quem? Ao seu lado. Quem é que inicia a refeição? A mulher. Então, para eles poderem oferecer a Jesus aquela refeição, alguns teólogos biblistas interpretam que era um homem e uma mulher, um casal, um matrimônio. E aqui é nosso Senhor dizendo: o matrimônio é um lugar da manifestação de Deus. Matrimônio não é remendo, matrimônio não é um mal necessário, matrimônio não é uma coisa que foi inventada por nós, o matrimônio é do céu. Assim como o sacramento da ordem que eu recebi é um sacramento do céu, também o matrimônio vem do céu. Tão importante que, se não houvesse condição de viver a igreja, imaginemos que aconteça conosco o que está acontecendo em outros países, onde a fé católica está sendo proibida. Imaginemos que aconteça aqui o que está acontecendo na Nicarágua. Aonde nós iríamos viver a nossa fé? Em que lugar a fé seria conservada? Nas nossas casas. Padre, mas aqui na igreja eu tenho a Eucaristia, eu tenho o sacerdócio, aqui na igreja eu tenho os sacramentos. Quais são os sacramentos da minha casa? Primeiro sacramento que você vai conservar é o sacramento do matrimônio. Ele é que vai ser a própria igreja. Ele vai ser o telhado e as paredes da igreja. E dentro da sua casa, quais são os sinais sagrados que você tem? Primeiro, o homem é o sacerdote da casa. É o homem que defende, é o homem que protege, é o homem que se oferece. O homem é o sacerdote da casa, enquanto a mulher é o altar, porque é ela que torna as coisas sagradas. Não entenderam? Vamos pensar junto? É porque talvez vocês não viveram essa realidade, mas eu já vi em muitos lugares acontecer. Imagine que na sua casa não tem aquela louça bonita, não tem aqueles talheres bonitos, a toalha é rasgada porque já está velha e só tem ela. O que você vai fazer? O que geralmente a mãe faz quando os filhos são pequenos?
a mãe coloca aquela toalha como se fosse a mais bonita e oferece aqueles pratos desencontrados como se fossem os pratos mais bonitos. Chama os filhos e o esposo para sentar-se à mesa. E ali ela começa a oração. É assim que a mulher vai tornando o dia a dia da sua família sagrado. Quando o filho acorda com medo, porque está tendo um pesadelo, porque tem muito desenho animado de gente doida, não é? Pensa que eu não sei? Não é, meu filho? Entregue sua mãe, diga aí o que ela está fazendo. Quando o filho acorda com medo, quem é que vai tornar sagrado aquele momento? Olha, nosso Senhor está do seu lado, Nossa Senhora está do seu lado. Pode dormir tranquilo. É assim que a gente... Gente, casa não tem a ver com qualidade, com marca. Casa não tem a ver com grife. Casa não tem a ver com o piso, não. A casa tem a ver com o pai e com a mãe. Aonde tem o esposo e a esposa, ali é a sua casa. Tanto que muita gente só vai entender isso quando perde, né? Ah, padre, eu não sinto mais minha família, porque perdi um dos dois. Por isso, meus irmãos, eu também gosto de interpretar esse texto como sendo a família. E na família também, às vezes, nós tomamos o sentido contrário. Na família também, às vezes, acontece esse distanciamento. E o que é esse distanciamento, padre? O que é esse distanciamento? O distanciamento acontece em duas etapas. Primeiro, existe o distanciamento do coração. Padre, olhei para uma mulher, comecei a me apaixonar. Pare com isso. Acabe. Não olhe mais para ela, não alimente o sentimento. E ele vai morrer. Ah, por quê? Porque senão você vai começar a tomar uma decisão de romper com a sua esposa. E vice-versa. Ou vocês acham que as separações acontecem de uma vez? Tem um provérbio chinês que diz que o dragão nasce pequeno. Ou seja, o mal se instala devagar. Tudo começa com uma decisão do coração. Quando o coração está distante, o resto é resto. Por isso eu queria que você, casado, que está aí com a sua esposa, com o seu esposo, aonde está o seu coração? Cadê o piano que eu estava ouvindo? O dragão chegou ali em cima também. Meus irmãos, não deixe você ficar longe de quem você ama no coração. Se você veio com a sua esposa, seu coração é dela, seu coração é dele. Claro que às vezes os olhos podem, pela concupiscência, eles podem nos desviar. Mas é aí que você toma a decisão de fazer o quê? Eu vou continuar no meu casamento. Eu não vou embora de Jerusalém. Eu não vou sair do lugar que Deus me deu. Eu não vou perder o que Deus me deu. Ah, mas é porque é uma aventura, você vai rejuvenescer. Meus irmãos, você só vai empobrecer. Pelo contrário. Não tem nada de rejuvenescer. Não existe rejuvenescer. Não existe isso. Por isso eu estou lhe dizendo, valorize o casamento que você recebeu. Se o seu casamento é um bom casamento, se a sua esposa, seu esposo é um bom homem, uma boa mulher, valorize, conserve, cuide, porque este é um lugar sagrado. Deus se manifesta através do seu casamento. Ai, padre, não é porque meu esposo está se descuidando, pois dê um toque nele, né? Compre uma escova de dente, um perfume bonito. Faça ele perceber, olha, eu te amo, mas a sua versão atual não está tão legal não, vamos melhorar. É importante que a gente tenha isso. É importante, antes que o coração se distancie. Quando o coração se distancia, aí vem a segunda distância. Eles caminharam quantos quilômetros? Deviam caminhar quantos? Ai, padre, isso é um número só, não é? Não. 11 quilômetros
significa 11, significa mudança total. O 11 na gematria significa uma mudança radical para outra coisa. É deixar de ser o que é para ser outra coisa. Se eles iam caminhar 11 quilômetros, quer dizer que eles iam deixar de ser discípulos, deixar de ser pessoas de fé para voltar à vida antiga, de não crer mais em Jesus Cristo, não ter mais esperança. E é o que eles estão fazendo. Eles estão caminhando e vai chegando a noite. É o primeiro dia, é o dia da ressurreição, é aquele dia 1 que nós celebramos no Sábado Santo, naquela missa cumprida. Mas mesmo aquele dia, a noite começa a chegar. O que é que a noite representa? Hora da provação. É a hora do sofrimento. Chegou a noite para eles. E você pode perguntar, o que é que tem a ver isso com a minha vida? Nós, às vezes, nos distanciamos do projeto de Deus para nós. Quando é que as coisas dão certo na nossa vida? Quando nós colocamos todo o nosso coração na vontade de Deus. Se a vontade de Deus para você é esta, coloque todo o seu coração, coloque toda a sua vida, não se divida. E por que eles se dividiram? Vocês podem achar que eu estou julgando esses dois. Não, eles se dividiram por duas coisas muito humanas e que acontecem com todos nós. Quais foram os fatores que levaram os discípulos a sair de Jerusalém? E por que é tão importante ficar em Jerusalém? Porque lá Deus ia falar com eles. Lá Deus ia se manifestar. Lá Deus queria fazer o quê? Consolá-los. Eles perderam a consolação de Deus. O que é a consolação? É você receber de volta o que você perdeu. Jesus iria consolá-los. E eles então estavam com dois sentimentos que são muito nossos também. O primeiro sentimento, a dor, a tristeza, tomou conta. Segundo o que nós interpretamos, eles estão chorando. Quando uma pessoa chora muito, quando o choro tem um grande volume, quando é um choro assim compulsivo, geralmente você não consegue enxergar com clareza. Vocês já choraram, não já? Quando vocês choram, dá para enxergar as coisas bem? Tente ler uma bula de remédio chorando para ver. Nós não conseguimos ver. O choro, a dor, tira a nossa visão. O sofrimento faz a gente enxergar diferente. Padre, como assim? Pensem comigo. Quando nós estamos sofrendo, nós não conseguimos enxergar as coisas boas. Nós fixamos o nosso olhar no choro, na dor. Qual era a dor dos discípulos de Emaús? Eles achavam que em Jerusalém haveria um grande triunfo. Eles achavam que em Jerusalém haveria uma grande coroação e cortar as cabeças de Pilatos, de Herodes e dos outros usurpadores. Mas o que aconteceu em Jerusalém? Nós fomos humilhados. Todo mundo zombou de nós, dizendo, está aí o mestre de vocês, morto, e vocês? Vocês acreditaram em quem mentiu. Essa era a dor deles. E além da dor, eles estavam envoltos em uma profunda tristeza, em uma profunda decepção. Qual era a decepção que eles tinham no coração? A decepção era, Jesus disse que ia voltar, e até agora não voltou. Madalena correu ao encontro. Eles estão correndo no sentido oposto. Por que eu estou insistindo nisso? Porque caminho significa amadurecimento. Quando você termina um caminho, uma história, uma estrada, uma jornada, você não é o mesmo que começou. Eles estão numa jornada errada. Por quê? Jerusalém fica no alto, Emaús fica abaixo. Se eles estão indo de Jerusalém para Emaús, eles estão subindo ou descendo? Eles estão saindo da promessa e descendo na vida espiritual. Por isso que Jesus vai ao encontro deles e eles não conseguem ver, porque estão com os olhos cheios de dor, de choro. E segunda razão pela qual não conhecem Jesus, eles também não o conhecem
porque Jesus não era mais familiar para eles. Aqui vocês leram, reconheceram Jesus. Essa palavra reconhecer significa perceber que ele era familiar. Conhecer, em grego, existe uma expressão, significa ser íntimo, ser familiar. Jesus não era mais familiar para eles. Não fazia mais parte da vida deles. Terminando nossa reflexão, eles deixam Jesus caminhar com eles. E Jesus já estava caminhando há muito tempo. Jesus não deixou que eles caminhassem sozinhos. Jesus não está longe de você. Você pode achar que sim. Você pode até não perceber, mas Jesus não está longe de você. Padre, mas eu sofri tanto. Naquela hora, não estava o teu caminho longe de Deus. Ele estava ali. Jesus caminhava. E eles, incapazes de perceber, Jesus precisou primeiro falar ao coração. É a primeira parte que desperta. Nosso coração ardia. Ou seja, eles estavam distantes de Jesus no coração. Agora eles estão próximos. E quando é que eles têm certeza que é Jesus? Na refeição, na aliança. Refeição é aliança. Na aliança da mesa. Quando terminam a refeição, eles dão um pulo, eles ressuscitam. Existe esse verbo no grego, egeiro, eles dão um salto. Eles estavam descendo, agora eles dão um salto e eles correm para Jerusalém. E ali eles vão dizer: vimos o Senhor. Era Ele é familiar para nós. Queria que nós rezássemos um pouco junto com vocês. Acho que é bom a gente rezar agora. Primeiro porque há muito de dispersão, há muito de dúvida no coração de algumas pessoas e a oração vai vencer tudo isso. Baixe um instante a sua cabeça. Você tem duas opções: correr para Jerusalém e ser consolado por Deus, ou correr para Emaús e ficar fechado na sua tristeza e ficar mergulhando nesse lago de sofrimento e ficar se banhando nas próprias lágrimas sem nenhum resultado melhor, sem nenhuma mudança. Eu já fiz a minha escolha. Mesmo sendo difícil, eu quero correr para Jerusalém. Eu quero ficar no lugar da promessa de Deus para a minha vida. Eu quero ficar aonde Deus pediu. Eu quero permanecer aonde Deus pediu. Mesmo chorando, mesmo triste, mesmo no sofrimento, eu quero permanecer aonde Deus pediu. Quando Jesus faz que ia mais adiante, Ele está dizendo para nós: eu vou até o fim contigo. Eu vou aonde você for. Eu vou te acompanhar aonde você for, porque eu não vou te abandonar. E eles dizem a palavra mais bonita: mora conosco, Senhor. Essa expressão permanece ou fica conosco é pobre diante do verbo grego menei. Significa, melhor traduzindo, mora conosco, Senhor. Fica na nossa vida. Faz a tua casa junto da nossa. Peça isso para Jesus também. Abra as portas da sua casa, abra as portas do seu casamento, abra as portas da sua vida, abra as portas do seu coração, abra as portas do seu trabalho e diga para Jesus: fica comigo, Senhor, mora comigo, estabelece a tua casa junto da minha. Você e seus filhos, você e sua esposa, vocês que estão aqui hoje em família, peçam para Jesus. Nós não queremos ser uma família segundo o mundo. Nós não queremos ser uma família como todas as outras do mundo. Nós queremos estar em Jerusalém, no lugar que Cristo quis para nós. Cantemos do início.
Quem podia imaginar que aquela cruz era só o começo de uma história de amor? De uma história de amor. Comentavam com grande dor tudo que se passou e jamais esperavam reencontrar o Senhor. Aconteceu sem mesmo esperar, Ele apareceu em meio aos discípulos a caminhar. Falava de amor e o som de sua voz, Sinta, abrasava os seus corações e diziam: Senhor, Senhor, fica conosco. é tarde, o dia declina, quase sem esperança, quase sem esperança, partimos sem direção. partimos sem direção. Mas ao redor da mesa, Mas ao redor da mesa se abriram os nossos olhos, abriram os nossos te reconhecemos ao partir do Te pão. reconhecemos ao partir do pão. E nós cantamos como igreja: já não chores, Jerusalém, já não chores. Jerusalém, A alegria voltou, a alegria voltou. teu Senhor está vivo, Teu Senhor está vivo, Ele ressuscitou. Ele ressuscitou. Se você crê, cante: já não chores, Jerusalém. Mais uma vez, todos. Já não chores, Jerusalém, Alegria, a alegria voltou. teu Senhor está vivo, Teu Senhor está vivo, Ele ressuscitou. Ele ressuscitou. E antes de cantar para terminar, lembre a primeira vez que você encontrou Jesus Cristo. Lembre da primeira vez que você viu Jesus ao seu lado. Lembre daquela vez que você estava no chão e você percebeu que não estava só, que havia a força de Deus te levantando. Lembre daquela primeira vez que você percebeu que alguém te amava mais do que você mesmo, mais do que qualquer um. Lembre da vez, do momento que Jesus entrou na sua vida. E nós vamos pedir que Ele entre na nossa casa também. Nós não vamos poder, nós não vamos conseguir construir a nossa vida sem Jesus. Você não vai tornar a sua casa uma casa completa sem Cristo. Ele precisa estar na tua casa contigo. Chame Jesus para o seu casamento agora. Entregue seu casamento a Cristo. Alguém pode dizer: Padre, você chegou tarde. Meu casamento já acabou. Pois se entregue a Cristo. Entregue você e seu filho a Cristo. Entregue o que ficou da família a Cristo. Não fique no divórcio. Não fique na separação. Não vá para essa direção. Não vá para Emaús. Fique na promessa. Se você está tendo dificuldades dentro do ciclo da família, dentro da dinâmica da família, se você sente que perdeu o vínculo com os filhos, crie um novo vínculo. Você pode voltar quando você quiser. É só fazer como os discípulos, se levantar
e voltar para Jerusalém. Se você sente que perdeu a ligação com os filhos, perdeu a ligação com a esposa, com o esposo, o vínculo, é hora de recomeçar. Cantemos de novo. Aconteceu, aconteceu, sem mesmo esperar, Ele apareceu em meio aos discípulos a caminhar. Falava de amor e o som de sua voz abrasava os seus corações, abrasava os seus corações. E eles pediram e diziam, peça também: Senhor, fica conosco. é tarde, o dia declina, quase sem esperança, partimos sem direção, mas ao redor da mesa se abriram os nossos olhos, te reconhecemos. Ao partir do pão. Também preciso terminar falando sobre isso. Aqueles que estão sem esperança, acordam e dormem, mas não têm mais esperança, perderam o brilho dos olhos. Pessoas que estão tratando de doenças psíquicas há anos, há décadas, já estão sem esperança. Convide Jesus para a sua vida. Pessoas que estão tratando de doenças físicas, e isso está tirando toda a energia da família. As reuniões de família têm sido para chorar, para falar sobre doença. Deixe Jesus entrar. Vamos ficar em pé, todos juntos, e voltando para Jerusalém, cantemos. Aconteceu, todos juntos. Aconteceu, sem mesmo esperar, Ele apareceu em meio aos discípulos a caminhar. Falava de amor e o som de sua voz abrasava os seus corações. Vocês vão cantar e diziam, Senhor, fica conosco. É tarde, o dia declina, quase sem esperança, partimos sem direção. Mas aqui ao redor, da mesa, cantemos na fé. se abriram os nossos olhos, Te reconhecemos ao partir do pão. Nós vamos cantar para a nossa dor e para a nossa tristeza. Já não chores, Jerusalém, a alegria voltou. Teu Senhor está vivo, Teu Senhor está vivo, Ele ressuscitou. Ele ressuscitou. Mais uma vez, já não chores, Jerusalém. Cante isso na fé. Já não chores, Jerusalém, A alegria voltou. Cante, meu Senhor está vivo. Meu Senhor está vivo, Ele ressuscitou. Crendo no coração e caminhando em direção ao